Física. Yeah. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer mais uma vez, como as aulas estão sendo dadas por mim, porque ainda tem muito aluno com dúvidas, tá? Então, como estão sendo as atividades? Primeiro, a frequência de vocês. Vocês vão fazer a frequência pelas tarefas do centro de mídias. O que vocês têm que fazer das aulas ao vivo do centro de mídias? Assistir para responder as questões. Então, aqui nessa abinha aqui, né, tem as tarefas, você seleciona, tem aqui a aula relacionada, né, da questão. Aqui em cima não dá para ver, mas aqui tá a questão, a aula que está relacionada à questão. Clica aqui em enviar e pronto, sua presença está computada. Não precisa fazer resumo, anotações da aula, não precisa fazer nada. Assiste a aula, claro, se tiver dúvida pode perguntar, e envia a questão. Nós, professores, a gente tem na sede o acesso de quem está respondendo as questões ou não, tá? Então, no final do bimestre, eu vou olhar ali quem respondeu as atividades para contar como presença ou não, tá? Como a gente está passando atividades, professores que estão apenas à distância, ele vai entrar no centro de mídias, tá? Vai estar as atividades lá? Nem sempre. Tem professor que passa atividade no centro de mídias, tem professor que abriu um Classroom e está passando as atividades lá. O que eu tenho feito, principalmente agora no começo? Eu tenho o Classroom, muitos alunos já estão lá, eles estão fazendo as atividades. É bom porque o Classroom já aparece as atividades tudo organizada. Mas eu também pego essas atividades que eu posto no Classroom e coloco tudo num PDF e posto no centro de mídias. Porque tem aluno que ainda não conseguiu, porque tem que estar com o e-mail institucional, né? Então não é tão simples assim. Então, no centro de mídias, todos os professores vão entrar em contato com vocês lá. Tem que entrar ali no chat da turma. Vocês têm acesso a 2 chats, né? O de todos, que tem todas as salas juntas, né? Várias salas juntas e a sua turma individual. Na turma individual, o professor ele vai tirar as dúvidas lá, tá? Agora, a aula da minha disciplina. O que eu tenho feito? No Classroom, coloco 2 links. Um com vídeo e o outro com formulário. Vídeo aula normalmente está sendo as aulas que eu tenho gravado, mas pode ser do centro de mídias, pode ser do YouTube. Uma aula que eu acho boa o suficiente para vocês fazerem as questões. Então, eu passo as questões do formulário. Para vocês tirarem dúvidas, vocês têm várias alternativas, né? Eu faço plantão de dúvidas no centro de mídia. Então, como eu falei, no centro de mídia estão lá os professores para tirar as dúvidas de vocês. Não exatamente só para dar aula, né? Mas também isso. Então, no centro de mídias, eu fico aberto ali. Por exemplo, agora eu estou com o centro de mídias aberto para, se de repente algum aluno tiver dúvidas, eu respondo, tá? Então, no horário que você teria aula comigo na escola, eu fico na sua turma no centro de mídias, como plantão de dúvidas, tá? Então, nós temos 2 aulas por semana, nós teremos 2 aulas que eu ficarei na turma especificamente só para tirar dúvidas de vocês, tá? É claro que eu não fico parada esperando alguém tirar a dúvida. Como eu disse, agora eu estou esperando alguém tirar dúvida, mas eu estou gravando, corrigindo atividades, fazendo outros trabalhos, né, burocráticos e pedagógicos que o professor tem.
Então, às vezes eu tô digitando a nota, tô digitando o registro de aula, né, no diário, mas eu estou prioritariamente, o aluno que tem dúvida ali quando eu vou responder. Além disso, além do plantão do centro de mídias, que eu fico 2 aulas por semana com vocês, ainda eu respondo mensagens que vocês podem enviar individualmente, né? Pelo centro de mídias. Se você clicar no nome do professor, vai aparecer uma tela para você enviar a mensagem. Essa mensagem vai ser enviada, uma mensagem privada. Então, vai ser diferente do chat ali da turma, tá? E essa mensagem privada é melhor do que vocês perguntarem no chat da turma, tá? Porque se terminou meu horário, por exemplo, vou ficar, eu sempre aviso, né? Vou ficar aqui até 7h45. Aí o aluno, das 5 horas da tarde, ele vai responder o que eu perguntei. Eu não vou ver, né? Porque as mensagens vão subindo, a gente perde essas mensagens. Então, o aluno que quer falar com o professor especificamente, manda uma mensagem privada. Pode ser no centro de mídias, pode ser no Classroom ou pelo WhatsApp. O WhatsApp eu mudei o número, eu avisei você, está no Classroom também. O novo número, que é aquele chip novo que o governo ofereceu, né? Então, eu vou responder apenas pelo WhatsApp do empresarial, tá? Não respondo mais alunos pelo meu WhatsApp pessoal. E qual é o horário que eu respondo as perguntas individuais de alunos? No meu horário de trabalho, tá? Não apenas naquelas 2 aulas por semana que eu faço plantão. Então, qualquer horário do meu horário de trabalho, que é de segunda e terça até as 2h30, quarta e sexta até 12h35. Na quinta-feira eu tenho a TPC de manhã também até 12h35. Então pode ser que eu responda, mas pode ser que não, porque às vezes eu estou em reunião e não dá para responder na hora, né? Ou no dia. Então quinta-feira eu não garanto, tá? Mas aos outros dias, qualquer horário desses que vocês me enviam mensagem, eu vou responder. Aí tem aluno que me envia mensagem depois desses horários. Eu vou responder no dia seguinte, no meu horário de trabalho. Não adianta me enviar mensagens de dúvidas, por exemplo, tenho uma atividade para entregar segunda-feira. Aí, segunda-feira à tarde, o aluno vai ver a aula e vai ver que não consegue fazer as atividades. Eu não estarei respondendo, não estarei disponível depois das 2h30, né? Se for segunda-feira. Então, segunda-feira, você tem até 2h30 para tirar dúvidas comigo. Depois disso, é você que tem que se virar, né? O estudo à distância é bom porque você tem o seu tempo organizado, cada específico, individual, mas eu não vou responder o horário que você quer, né? É só no meu horário de trabalho. Então, o aluno que está estudando de madrugada me envia mensagem de madrugada, eu só vou responder lá 7 horas da manhã, eu já começo, ou até um pouquinho antes, eu começo a responder os alunos, tá? Então, se organizem nas atividades para tirar as dúvidas nesses horários aqui. No horário de vocês é de manhã, né? Vocês querem estudar à noite? Tudo bem. Então estude antes, faça as atividades antes e se ficar alguma dúvida no dia seguinte eu respondo as dúvidas. Vocês até podem enviar a mensagem, não tenho problema com isso, que eu deixo silencioso no meu celular mesmo. Então, vocês podem me enviar mensagens fora disso, mas eu não vou responder na hora, tá? Vai ser só depois. Então, isso tudo para vocês tirarem dúvidas. Vocês têm o chat da turma, 2 aulas por semana. As atividades que eu passo, normalmente eu deixo mais de uma semana, eu deixo uns 8, 9 dias para vocês responderem. Então, dá para fazer o plantão de dúvidas em todas as turmas.
Além disso, todos os dias, com exceção de quinta-feira, né? De manhã, principalmente, eu respondo as mensagens particulares. Depois do prazo de entrega, eu libero a correção. A correção vai por e-mail com a atividade que você respondeu, as questões que você respondeu, as que estão corretas, as que estão erradas, a sua nota. E também eu posto um vídeo corrigindo questão por questão para ver se você ficou com alguma dúvida, não sabe por que que deu aquela resposta, porque no e-mail só vai qual é a resposta errada, qual que você errou e qual que é a resposta correta. No vídeo eu vou explicar direitinho por que que aquela lei é a correta, tá? A partir de agora, a partir dessa aula 3, as atividades atrasadas vai valer metade da nota, vale menos pontos, tá? Vocês, eu acredito que vocês entendam, né? Porque depois do prazo de entrega eu libero a correção e depois de ter a resposta divulgada, não tem nem sentido ter a mesma nota do que os alunos que fizeram na garra, né? Fizeram ali as atividades individualmente por si mesmo, né? Então, a atividade atrasada vale menos pontos, eu já divulguei a resposta, então não tem por que valer a mesma quantidade, tá? Bom, agora com relação aos formulários, deixa eu mostrar para vocês. Então, tá aqui o formulário da aula 3 do terceiro ano. Vou mostrar aqui as configurações. Como que eu deixo a configuração? Colocar endereços de e-mail, limitar uma resposta, e daí o aluno tem que fazer login no Google. Eu posso exigir que o aluno envie mensagem pelo e-mail institucional, envie o formulário pelo e-mail institucional. Mas eu não exijo isso porque eu prefiro que vocês preencham no formulário um e-mail que vocês usem, né? Para vocês receberem as respostas. Aqui a apresentação eu sempre embaralho a ordem das perguntas, então às vezes o nome tá por último, a sala tá separado, parece meio bagunçado, mas é porque eu embaralho mesmo as ordens das questões. Então, se você fizer uma pergunta, professora, eu não entendi a questão 4. Eu não sei qual que é a questão 4 do seu formulário. Se você fechar o formulário e abrir outra, a questão 4 vai ser diferente. Porque toda atividade ele embaralha a ordem das perguntas, tá? Então, para você tirar dúvidas, vocês precisam ser específicos. Olha, estou com dúvida naquela questão tal. Aí eu vou saber qual que é. Agora, a questão 1, 2, 3, 4, aí eu não vou saber, porque eu embaralho a ordem das questões, tá? Você recebeu essa mensagem de confirmação? Sua resposta foi registrada. Você não precisa enviar a atividade novamente. Tem aluno que envia 3, 4 vezes porque não sabe se enviou ou não a atividade. Bom, eu sugiro que vocês façam um controle, né? Pega ali só para atividade, uma página, uma folhinha para atividades de física. Então, tem a aula inaugural, aula 1, aula 2, aula 3, você coloca OK do lado. Você já enviou, já deu a resposta aqui de registrado, você não precisa enviar a questão novamente, tá? O formulário novamente. Tá registrado, não precisa fazer de novo, tá? E aqui os testes. Então, antes do prazo de entrega, eu não libero a nota, né? Depois que eu liberei depois que eu liberei as notas, que já foi o prazo de entrega, aí eu libero a nota imediatamente. O aluno que entregou atividade atrasada já recebe na hora um e-mail com a nota dele, tá? E o que os alunos, aqui são o que os alunos podem ver, né? Aqui, quando eu for enviar as notas, eu vou colocar a pergunta errada, correta e os valores, tá? Outra observação quanto ao formulário, vou colocar aqui, visualizar o formulário. Calma aí, deixa eu... Não dá pra tirar isso. Aí. O formulário não aceita potência. Eu não, pelo menos não consigo pôr. Então,
como eu coloco? Como a linguagem né, de informática costuma colocar a potência, que é esse circunflexo, o chapéuzinho, que tá uma setinha para cima, né? Tá elevado, tá? É símbolo de elevado. Então, aqui, se vocês tiverem dúvidas nessas questões, porque ficou meio tumultuado, né, as respostas, fica aqui, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui, 10 elevado a menos 10. 10 elevado a 16, tá? Na última questão, ou na aula 1, vocês responderam aqui, tiveram alguns alunos que colocaram que esse símbolo de elevado, outros escreveram elevado, mas eu vou deixar aqui elevado até para não ficar muito poluído, mais do que já tá, né? Essa confusão. Então, nessas respostas aqui, vai ficar aqui, olha, 10 elevado a menos 19, tá? Então, eu não consigo colocar a potência aqui, essa parte ruim do formulário, né? Se tivesse potência, seria bom. Eu vou mostrar aqui para vocês um formulário que vocês já responderam, a aula 1, né, que era de revisão. Tanto do primeiro e do segundo ano, eu sempre começo com revisão, tá? De unidades, né? E aqui foram 114 alunos que responderam, são todos os terceiros, então ainda tem mais alunos para responder. No formulário ele coloca aqui como o desempenho dos alunos, né? Então aqui a maioria foi como eu achei que seria, né? Os alunos foram bem, conseguiram 18 a 20 pontos, que era a máxima, né? Mas teve alguns alunos, aqui um grupinho de alunos que tiraram nota baixa, que para mim foi porque não respondeu de qualquer jeito, porque não é possível que o aluno não saiba, não conseguiu responder as potências de 10, ou não sabe como responder o formulário, ou não quis responder qualquer coisa, né? Mas a maioria foi bem. E o meu controle de atividades, como que eu faço? Bom, as atividades eles colocam aqui numa planilha, olha. Você coloca aqui, ó, ver respostas nas planilhas. Então, eu abri aqui. Vai aparecer data e hora que vocês enviaram a atividade, o e-mail que vocês colocaram, quantos pontos vocês tiraram, o nome e daí todas as alternativas que vocês colocaram. Isso daqui é o meu documento, né? É da onde eu tiro as notas de vocês. Não é pelo Classroom, não é pelo centro de mídias que vocês entregam, é pelo formulário, né? Por essa planilha. Então, aqui, só para vocês terem ideia, né? São mais de 100 alunos, né? Tá aqui, tá separadinho, tá pintado, eu já anotei as notas, já digitei na sede, tá? O que está pintado entregou no dia, o que tá em vermelho aqui entregou atrasado, o que tá preto aqui é porque eu ainda não anotei, né? Ele entregou depois da minha última correção, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês acessem o Classroom. O Classroom, ele aparece todas as atividades ali, tudo organizado, né? Então, fica mais fácil vocês saberem qual atividade vocês entregaram ou não, tá? Então, agora a gente vai para a aula, tá? Bom, então vamos para o conteúdo, né? Na última aula a gente viu alguns conceitos de termologia, né? Calor, equilíbrio térmico, e a gente viu as escalas de temperatura. A gente viu que existem 3 escalas: a Celsius, Kelvin, que está no sistema internacional, é a escala absoluta, e a Fahrenheit, que é muito usada em países de língua inglesa, né? Países nórdicos. Então, a gente vai para as contas. Como que calcula uma equação em outra, né? Como transforma uma equação em outra, tá? Como que a gente faz isso? Então, a gente sabe aqui as escalas. Celsius e Kelvin é super fácil de transformar porque elas são proporcionais. Daqui até aqui não tem 100? O de Kelvin também vai ter. Vai ter 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin.
E 100 graus Celsius, 100 graus a mais, né? 373 kelvins. Então, eles são proporcionais. Então, o intervalo de temperatura são iguais. Lembra que Kelvin é a escala absoluta e a menor temperatura dele é o zero, que é o zero absoluto, onde as moléculas teoricamente estariam paradas, onde não teria agitação, né, de molécula. A agitação seria zero. E na escala Celsius equivale a menos 273 graus Celsius, tá? Então, entre Celsius e Kelvin é simples a fórmula, tá? É só somar 273. Então, você pega a temperatura em Celsius, soma 273 para dar em Kelvin. Então, se você colocar aqui 10 graus Celsius, quanto que vai valer aqui na escala Kelvin? É 10 a mais. Então, se aqui aumentou 10, aqui também vai aumentar 10. Então, você faz mais 273. 273 mais 10 dá 283 Kelvin. Então, 10 graus Celsius dá 283 Kelvin. Tá? Então, dá até para fazer direto por lógica, nem precisa da fórmula para saber. Mas, para saber, é só somar 273 e, se for ao contrário, você subtrai, né? 283 Kelvin para saber em Celsius, ou vamos lá, 293 Kelvin, quanto que vai valer aqui na escala Celsius? Você pega o valor 293, subtrai 273, vai dar 20, né? 70 menos 90 dá 20. Na escala Celsius. Então, entre uma escala e outra, é simples de transformar. E a notícia boa é que o que a gente basicamente vai fazer é isso durante o conteúdo de termologia. Transformar de Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius, porque Kelvin está no sistema internacional. Tem algumas contas que vai ter que estar em Kelvin, outras já é adaptado para Celsius, né, as fórmulas. Mas a gente tem que saber, no sistema internacional, né, a gente tem que saber as unidades sempre, tá? Fahrenheit é bem difícil cair em vestibulares, Enem, mas ainda pode cair, tá? E qual que é o problema dele? Ó, daqui até aqui não tem 100, que nem o Celsius, tem 180. Então, eles não são proporcionais. Se aumentar 10 aqui no Celsius, não vai aumentar 10 aqui no Fahrenheit. Por isso que tem aqui esses divididos aqui, que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Eu vou fazer duas contas de cada fórmula. Por que duas contas de cada fórmula? Porque entre Kelvin e Celsius, a fórmula entre Kelvin e Celsius, você pode fazer de duas maneiras. Descobrir a temperatura em Kelvin ou descobrir a temperatura em Celsius. Bom, eu acho que vocês já devem ter percebido, né, que TC é temperatura em Celsius, TK, temperatura em Kelvin, e TF, temperatura em Fahrenheit. Tá? Então, por exemplo, essa última fórmula aqui. Se você der o valor de temperatura em Kelvin nessa fórmula, você consegue descobrir a temperatura em Fahrenheit. Se você dá a temperatura em Fahrenheit, você pode descobrir a temperatura em Kelvin. Então, existem duas maneiras de responder cada fórmula. Então, primeiro exemplo, vai ter 3 fórmulas, né? E daí a gente tem que ver qual fórmula que a gente vai usar. O que ele quer no exemplo? Temperatura em Celsius. Ele quer descobrir o valor do TC. É o que ele quer descobrir. Então, ele quer descobrir esse valor aqui ou esse valor aqui. Essa última fórmula, deixa eu colocar fórmula 1, fórmula 2 e fórmula 3. Essa fórmula 3 você já pode excluir, porque não tem Celsius aqui, não tem TC para você descobrir. Então, ou você vai usar a primeira ou a segunda fórmula. O que ele deu aqui na letra A? 500 Kelvin. Como que eu transformo 500 Kelvin para Celsius? Então, ele deu o valor do que aqui em Kelvin? Isso daqui é o TK. Ele deu o valor do que TK
e você tem que descobrir o TC. Que fórmula que você vai usar? Essa primeira aqui, porque a primeira é a única que tem TK e TC. Essa segunda aqui tem Fahrenheit, aqui não tem nada a ver com Fahrenheit, é Kelvin e Celsius. Kelvin e Celsius é a primeira fórmula mais simples. Então, copiei aqui a fórmula e você vai substituir. Qual o valor que ele deu? Ele deu Kelvin. Você não vai substituir 500 aqui no TC, porque TC é o que você quer descobrir. Você não sabe o valor em Celsius, você sabe o valor em Kelvin, você sabe o valor do TK, e que vale 500. Então, eu substituí aqui, 500. Você tem que descobrir o TC tem que ficar sozinho. Se você passar esse TC aqui pro outro lado, ele vai ter que passar negativo e vai dar mais trabalho a conta. Então, passa esse 273 pro outro lado. Vai ficar 500. Esse daqui não sai do lugar, né? O 273 é positivo, ele passa negativo. 273. Gente, escrever aqui com mouse é horrível, tá? Desculpa a letra, mas é o que dá, é o que tem pra hoje. E é igual a TC. Então, o que que eu fiz? Passei o 273 positivo, passa para o outro lado, fica negativo. 500 menos 273, então, TC vai ser igual a 227 graus Celsius. TC tem que ser em Celsius, tá? Então, TK tem que ser em K, na temperatura em Kelvin tem que ser em Kelvin, TC tem que ser em Celsius, né? 227 graus Celsius. Lembra que era só subtrair 273, né? Então, foi isso que a gente fez. Agora, no item B, ele não deu a temperatura em Kelvin, ele deu a temperatura em Fahrenheit. Em Fahrenheit, é a temperatura F, TF. A temperatura em Fahrenheit. Então, você tem o TF e você tem que descobrir o TC. A fórmula que tem TF e TC é essa segunda aqui, não tem outra, né? Essa primeira aqui não dá porque é a temperatura em Kelvin. Então, ele deu temperatura em Fahrenheit, você usa a fórmula que tem a TF. Ele quer a temperatura em Celsius, é essa segunda aqui. O que que eu fiz aqui? Copiei a fórmula e substituí o TF, que é 50, né? Esse TF aqui vale 50. Então, vai ficar 50 menos 32, e o resto eu só copiei. A fórmula copia todo o resto, tá? Substitui TF por 50. Foi isso que eu fiz. E agora faz a conta. O que você tem que descobrir? TC. Para ele ficar sozinho, basta passar o 5 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. É só isso. O que que eu vou fazer? Resolver essa conta aqui do lado e daí passar o 5, tá? Opa, não tem. Então, o que que eu vou fazer? TC sobre 5, vou deixar aqui desse lado, vou deixar paradinho e vou fazer essa conta aqui. Você pode multiplicar aqui em cruz? Pode, tem um que adora multiplicar em cruz, mas vai dar mais trabalho, vai dar mais conta, tá? E lembra que esse 5 aqui vai ter que multiplicar esses dois valores aqui. Então, é mais fácil você simplesmente fazer essa continha aqui e depois passar o 5 para o outro lado. Deixa eu apagar tudo isso, porque a gente tem que entender o que tá acontecendo, né? Faz essa conta aqui primeiro. Primeiro soma ou subtração, depois multiplicação ou divisão, né? Então, primeira coisa que você faz na conta é essa subtração, depois dividir por 9. 50 menos 32, olha que fácil, dá 18. Eu não peguei de propósito os números, coloquei tudo múltiplo, tá, gente? Pra fazer as contas tudo facinho. E no formulário também, não fique preocupado. 50 menos 32, 18. 18 você divide por 9. Então, deixa eu copiar aqui de novo. TC sobre 5 igual 50 menos 32 é 18. 18 dividido por 9 dá 2. E o TC, o 5 que está dividindo,
passa multiplicando. Vai ficar 2 vezes 5. E 2 vezes 5 vale 10 graus Celsius. TC tem que ser em Celsius, né? Então, vale 10. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você fazendo aqui na ordem não vai ter muitos problemas. Então, eu passei exercício para vocês treinarem essa continha aqui, tá? Próximo exemplo, transformar para Kelvin. Transformar para Kelvin é descobrir qual é o valor do TK. Então, você tem que descobrir este valor aqui ou este valor aqui. Então, a primeira fórmula, aqui é a segunda, aqui é a terceira fórmula. Essa segunda fórmula aqui tem o quê? TC e TF. Não tem o valor de TK, então você não tem como descobrir o TK. Essa segunda fórmula você não vai usar. Vai usar a primeira ou a terceira. O que ele deu aqui na letra A? Celsius. Então, isso daqui é o valor do TC. Ele deu o valor do TC, esse valor aqui, e quer descobrir, você tem que descobrir o TK. É a primeira fórmula que você usa. Tem como usar a terceira fórmula? Não, porque tem TF. TF é Fahrenheit. Não tem Fahrenheit aqui, tem Celsius e você tem que descobrir Kelvin. Então, só dá para usar essa primeira fórmula aqui, tá? Copiei a fórmula e o TC substituí por 500, que é o valor dele. Faz essa conta aqui, 500 mais 273. Transformar para Kelvin é muito fácil, é só somar 273, vai dar 773 Kelvin. Lembra que Kelvin não tem aquele grauzinho que tem aqui no Celsius não, né? Que é a temperatura absoluta, não tem o graus. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B, ele deu a temperatura em Fahrenheit. Em Fahrenheit é esse TF aqui. Então, você vai usar a terceira fórmula. Copiei aqui a terceira fórmula. Qual é o segundo passo? O valor que ele deu é o valor do TF. Substitui o que tem TF na fórmula pelo valor dele, que é 59. E daí faz a conta. O que você tem que descobrir? Esse valor aqui. O que você vai fazer? Resolve isso daqui e depois passa os valores para o outro lado. Então, primeiro copia aqui tudo. TK menos 273 dividido por 5 igual. Faz essa conta aqui. 59 menos 32 dá 27. 27. Isso dividido por 9. Faz a conta. Aqui eu vou copiar 273. Não vou pôr dividido por 5, eu já vou fazer direto. 27 dividido por 9 dá 3. Você, como a multiplicação e a subtração estão juntos não. O 5, ele está dividindo todos os dois valores. Você não pode passar o 273 para o outro lado, porque o 5 está junto com ele, tá? Então, não pode passar o 273. Primeiro, 5, você passa multiplicando. Então, primeiro vezes 5, faz a conta. 3 vezes 5 dá 15. E o 273 passa, é a última coisa que você vai passar para o outro lado. Tá negativo, menos 273, passa para o outro lado, positivo. Então, fica mais 273. 15 mais 273 vai dar 288 Kelvin. Essa é a resposta da letra B, tá? Então, é só fazer na ordem. Você fazendo aqui nessa ordem não tem erro. Substitui o valor, subtrai 32,
divide por 9, multiplica por 5, soma 273. Essa é a ordem dessa conta aqui, tá? E a último exemplo, né? Transformar para Fahrenheit. Transformar para Fahrenheit, você vai ter que descobrir o TF. A primeira fórmula aqui, deixa eu numerar essas fórmulas, 1, 2, 3. Primeira fórmula não tem TF, então você não tem como usar essa fórmula aqui para descobrir TF, né? Você só tem a segunda e a terceira fórmula que você vai descobrir este valor aqui. Então, se ele der TC, você usa essa fórmula, se ele der TK, você usa a terceira fórmula. Na letra A, ele deu TC, você vai usar a segunda fórmula, copiei aqui a fórmula, substituí o TC, ele deu a temperatura em Celsius, significa que a temperatura é o TC. Então, em vez de 50, eu coloquei o valor dele, menos 50. Em vez de TC, coloquei o valor dele, menos 50. E o que você vai fazer? Tem que descobrir esse valor aqui. Então, faz essa conta aqui, passa esses números aqui para o outro lado. Quer multiplicar em cruz? Quer ter mais trabalho? Pode multiplicar, fica à vontade. Mas, assim, é mais fácil, gente, acredita em mim. Menos 5, ou tente você, né? Tente fazer multiplicação em cruz aqui. Multiplique em cruz e vê quanto de conta que vai dar, tá? Então, vamos lá. Menos 50 dividido por 5 vai dar menos 10. Esse 9 aqui passa para o outro lado primeiro. Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunça. Tá. Então, fiz essa conta aqui. E primeiro eu vou passar o 9, que está dividindo, multiplicando. Então, vai ficar menos 10 vezes 9. Lembra que o 32 não dá para passar para o outro lado, porque ele está aqui com um 9 junto, tá? Então, vai ficar TF menos 32. Passei o 9 para o outro lado, aí só falta esse 32 aqui, né? Faz essa conta aqui, menos 10 vezes 9 dá menos 90. E o 32, que é negativo, passa para o outro lado, positivo, fica mais 32. Então, vai ficar o TF aqui sozinho, né? Passei o 32 para o outro lado, só fazer essa conta aqui vai dar o valor do TF. Então, o TF vai ser negativo, porque 90 é maior, ele é negativo. 90 menos 32 vai dar 58. 58 o quê? Você descobriu? TF. TF é graus Fahrenheit. Menos 58 graus Fahrenheit. Último exemplo, vamos lá. 283 Kelvin. Então, ele deu o valor do TK. Qual a diferença da segunda fórmula para a terceira? É que tem esse menos 273 aqui a mais. É a diferença. Então, você vai dar uma continha a mais antes de dividir por 5 e fazer como eu fiz aqui na letra A, tá? Vai ser igual. Então, em vez de TK, substituir pelo valor dele, que é 283, você vai fazer essa conta aqui primeiro, esta conta aqui primeiro. Depois passa os valores, o 9 primeiro e por último o 32, para descobrir o valor do TF. 283 menos 273, tá fácil, né? Isso aqui é igual a 10. Você vai ter que dividir por 5. Deixa eu copiar o resto, para ficar organizado, pra gente não se perder. Ixi. Vamos lá. Deixa eu separar aqui. Deixa eu apagar que ficou feio, né? Bom, ficou tudo feio, tudo bem. TF menos 32 dividido por 9, que é da fórmula. 10 dividido por 5 dá 2.
Vou passar o 9, que está dividindo, ele passa multiplicando. Faz essa conta. Se vocês quiserem fazer direto, vocês podem fazer. Eu tô fazendo passo a passo para vocês entenderem direitinho como faz, tá? 2 vezes 9 dá 18. E o 32, que é negativo, passa para o outro lado, positivo. Vai ficar mais 32. O TF agora está sozinho. É só você fazer a conta, que vai dar o valor do TF. Tá muito feio, gente, mas tô cansada já de escrever. 18 mais 32 dá 50. 50 o quê? Graus Fahrenheit. Essa é a resposta da letra B. Gente, é só isso, então. Hoje é só para treinar para fazer essas continhas. Transformações de unidades de temperatura. São 3 fórmulas, 6 maneiras de fazer, né? Descobrir ou de um lado ou do outro. E no formulário vai ter questões apenas disso, tá? As questões sobre as escalas e as fórmulas para vocês fazerem. Boa sorte, boa diversão com as contas, gente. Até semana que vem.